Olá, sou Eleni Inoue, corretora de imóveis na Flórida. Estou aqui com o Dr. Sidney Menezes e que hoje ele vai falar de um assunto bem interessante sobre contrato de trabalho na Flórida. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai, Eleni? Prazer estar com você outra vez. Tudo ótimo. E hoje nós temos esse assunto sobre contrato de trabalho. O que você me diz sobre isso para a pessoa regularizar a situação aqui de trabalho na Flórida? Muitos estrangeiros desconhecem, mas existe uma maneira de você se legalizar nos Estados Unidos através de uma oferta de trabalho advinda de um empregador americano. Isso ocorre quando existe uma empresa que está interessada em oferecer uma posição para um estrangeiro, nesse caso um brasileiro, para o futuro. E esse processo pode vir a culminar com uma residência permanente emitida para ele, para o cônjuge e para todos os filhos de menores de 21 anos em um lapso temporal não muito longo, geralmente 1 ano e meio ou 2. Agora, no caso, teria que ser algum tipo de trabalho que a pessoa tem que ser graduado na universidade? O que seria? Não necessariamente. Existem dois tipos de categoria onde um estrangeiro poderia estar habilitado, ser elegível para receber o benefício de uma residência permanente pelo contrato de trabalho. Uma categoria delas, sim, requer que você possua pelo menos um mestrado ou uma graduação universitária, mais anos de experiência de trabalho. Porém, existe uma outra categoria menos sofisticada, onde o único requisito necessário para você poder se legalizar seriam 2 anos de experiência de trabalho. Certo. Aí, no caso, não precisa a pessoa ter feito a universidade para esse visto? Exato. E, como eu disse antes, esse é uma metodologia, um método muito eficaz com o qual alguém poderia se legalizar nos Estados Unidos que pouca gente conhece. Você não tem que ter um diploma universitário para necessariamente se legalizar através de uma oferta de trabalho nos Estados Unidos. Aí, no caso, a pessoa que não precisa ter a universidade para se legalizar, qual o tipo de profissão que você pode dar de sugestão? Existem, perante um dicionário de profissões do governo, uma gama muito grande de posições que poderiam ser qualificadas para essa categoria do processo de certificado de trabalho. Parte do trabalho de análise, de determinar qual é a posição a ser utilizada, também inclui em você saber quem é o empregador, qual é o tipo de posição que está sendo oferecida para o indivíduo, bem como que tipo de experiência profissional esse indivíduo que será beneficiado do visto possui. É a junção de ambos os interesses do empregador e as qualificações às vezes acadêmicas e às vezes profissionais do estrangeiro, que irão determinar o tipo de posição que poderia ser utilizado. Eu posso adiantar para você que posições comumente utilizadas, como assistentes administrativos, poderiam se qualificar. Ou seja, não quero que os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo pela internet pensem que o nível da posição tem que ser muito sofisticado para que eles possam se legalizar. Ah, que ótimo! É um assunto bem interessante, né, sobre o certificado de trabalho. Você tem mais alguma coisa a dizer? Sim, eu gostaria de agregar um ponto muito interessante que também pouca gente sabe, que é o seguinte: aqueles indivíduos que possuem ou têm condições de obter o apoio, o patrocínio de uma empresa nos Estados Unidos para se legalizarem através desse meio, não precisam estar nos Estados Unidos morando aqui para poder solicitar. Que ótimo! Quem está no Brasil pode também à distância solicitar o processo de certificado de trabalho e eles receberiam inclusive o Green Card, a residência permanente, no Brasil, ao final do término de conclusão do processo. E o que aconteceria receberiam residência permanente lá no Brasil e, imagina só, já viajariam para os Estados Unidos como residentes. Que ótimo! E tudo isso tratando com um advogado, fazendo um processo disso. Exato. Sempre vale lembrar que para todo tipo de processo de imigração que o estrangeiro queira fazer, deve consultar um bom advogado especializado no assunto. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode estar falando com você? Claro que sim, a nossa informação vai aparecer nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer esclarecimento adicional que seja necessário, não hesitem em nos contatar. Tá ótimo, muito obrigada pela sua visita e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado a você. Até logo. Até lá.